Começamos a nossa aula. Fala galera, Júlio Teodoro aqui. Estamos começando mais uma aula de farmacologia a gente passou pela farmacologia do sistema autônomo, farmacologia do sistema nervoso central, certo? A gente pincelou, deu uma passadinha por cima para entender o que acontece, certo? Lógico que a farmacologia é algo bem mais abrangente, mas basicamente a gente precisa entender alguns conceitos dentro da farmacologia. A gente precisa entender os conceitos igual da farmacologia do sistema autônomo. A gente precisa compreender os neurotransmissores da acetilcolina, certo? Os neurotransmissores adrenérgicos, que são os colinérgicos e os adrenérgicos. Quando a gente passa para o sistema nervoso central, a gente tem que entender também de alguns neurotransmissores, como os nicotínicos, os muscarínicos. Qual mais, hein? A gente viu os GABAérgicos, os glutamatérgicos. Então, basicamente é isso, certo? São esses que a gente viu nas aulas anteriores. E hoje, o que a gente vai ver na farmacologia do sistema... Hoje eu tô lá para trás. O que a gente vai ver hoje na farmacologia dos anestésicos locais? Então, por que essa série é a base do sucesso? Porque o farmacêutico, certo? Quem trabalha com medicamentos tem que dominar basicamente a farmacologia, certo? Então, você que trabalha com medicamentos, certo? Seja fitoterápicos, você nutricionista, você farmacêutico, dependente. Quem trabalha com medicamento tem que entender de farmacologia. Então, a base do sucesso para você compreender tem que ser o quê? A farmacologia. E a farmacologia dos anestésicos locais, ela é bastante utilizada na estética, certo? A gente vai ver aqui em relação a alguns ativos que são aplicados para estética, mas eu vou falar aqui um pouquinho, dar uma pincelada em relação a como que foi descoberto os anestésicos locais. Hoje a gente não vai falar dos anestésicos centrais, certo? Gerais, na verdade. Os anestésicos gerais a gente não vai falar hoje. Vou falar dos locais. Os que são utilizados de forma tópica, os que são utilizados de forma subcutânea. E como que esses anestésicos eles foram descobertos? Da onde que é a base desses medicamentos locais? Basicamente, bora lá. O que acontece? A gente precisa entender e compreender a diferença em relação, que o pessoal confunde muito, em relação o que é um anestésico. Deixa eu até mudar aqui para frente, para a gente dar sequência. Mas o que é um anestésico e o que é um analgésico? O pessoal confunde esses dois medicamentos e essas duas ações. Basicamente, os anestésicos, eles são inibidores inespecíficos das vias sensoriais, periféricas, motoras e autônomas, certo? Então, quem não assistiu o vídeo da farmacologia do sistema autônomo, assista. Quem ainda não assistiu do sistema nervoso central, assista também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar assistindo. Então, anestésico é um inibidor inespecífico, certo? Os anestésicos locais são inibidores inespecíficos, eles não são especificamente dos receptores centrais, não, periféricos, motores e autônomos. Lá para frente a gente vai entender um pouquinho. Boa noite, Pompeu, e aí, tudo firme? A gente vai entender um pouquinho melhor em relação a isso. E os analgésicos? O que são os analgésicos? Os analgésicos são inibidores específicos dos receptores noceptores. Gente, eu tenho um trava-língua do caralho, mas vamos lá, noceptores. Então, vamos entender. Anestésico, ele não é específico, mas ele inibe as vias sensoriais. Lá para frente eu vou explicar um pouquinho em relação como que ele funciona esse mecanismo, certo? Ele inibe os canais de cálcio, mas isso aí vai ser agora para frente, a gente vai pincelar em relação a esse conteúdo. E os analgésicos, eles são específicos. Eles vão lá nos receptores específicos e inibe aquele receptor, inibe ou estimula aquele receptor para ter uma ação. E os anestésicos, ele não são tão específicos. Afinal de contas, o que são os anestésicos, certo? Os anestésicos, ele vem da palavra do grego aí, que significa sem dor, certo? Especificamente sem dor, só para você entender. O que significa isso?
Quem assistiu a aula lá do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso central, vai entender e compreender um pouquinho em relação a isso. Que ele inibe os canais, seria como vias, certo? Vias de sódio. Inibe os canais de sódio e tira a sensibilidade. Então, quando a gente usa um anestésico, certo? Ele inibe essas vias, bloqueando esses canais de cálcio e tira a sensibilidade. Basicamente, ela funciona dessa forma. Mas o objetivo dessa aula é que você entenda e compreenda um pouquinho em relação a como que foi descoberto, como que foi feito os anestésicos locais, certo? E os anestésicos num contexto geral. Em 1855, certo? Um maluco, ele extraiu um alcaloide da eritroxila, certo? E ó, pra você ver que doideira. Tem uma droga que é utilizada aí no mercado, certo? De cheirar, que ela foi extraída, começou por aí, certo? Os anestésicos locais começaram por essa droga, certo? A eritroxila, ela é uma folha da coca, certo? Então, em 1855, Gael Dick, certo? O nome desse cara, ele isolou a eritroxila, certo? Que é a primeira molécula que tem uma função anestésica. Mais para frente, um outro maluco chamado Albert, ele isolou uma molécula chamada cocaína, certo? E a cocaína, ela foi utilizada de forma subcutânea, ela foi utilizada como anestésico local por muitos anos. Até encontrar, certo? Uma incompatibilidade dos tecidos e de uma alta toxicidade, porque querendo ou não, a cocaína ela é tóxica, né? Tóxica pra caramba. Então, não deu para utilizar ela. Acharam outros meios de utilizar ela aí na vida. Mas, basicamente, um outro cara, ele isolou uma outra molécula da cocaína que, inclusive, hoje em dia ainda usamos, que é a procaína. E todos não, mas basicamente uns 90% dos anestésicos que estão no mercado são derivados da folha de coca, que foi extraído da eritroxila, certo? Depois da cocaína, e da cocaína a gente tivemos vários outros anestésicos e também alguns analgésicos que vieram derivado da folha de coca, certo? Então, ciência aí, a gente entendendo um pouquinho em relação de como que foi feito o processo de sintetização dos anestésicos locais. E lembrando que essa aula de hoje a gente vai dar só uma pinceladinha nos anestésicos locais, certo? A gente não vai aprofundar tanto. Lá no começo, eu falei que os analgésicos, eles não são específicos e os analgésicos, eles inibem os receptores, os nociceptores. Os nociceptores, eles são ativados nas fibras. A nossa coluna, ele funciona basicamente como uma inervação. Desculpa. Uma inervação que é uma cadeia elétrica ali. Que ela começa ali na espinha dorsal, vai descendo e tem sua distribuição. Para que você precisa entender isso? Porque através desses neurônios acontece a distribuição elétrica e também a partir disso você consegue. E isso é bastante utilizado na parte da estética, de quem trabalha com anestésicos locais na estética. Os nociceptores, eles têm na espinha dorsal e no trigeminal. Trigeminal é na face, são os músculos dos neurônios que vêm para a face e tem o estímulo. Mas o que eu quero que você entenda e compreenda, certo? Primeiramente, como que funciona o estímulo dos neurônios, certo? Para você compreender. Tem um estímulo. O estímulo é uma lesão tecidual. O que é essa lesão tecidual? Certo? Pode estar parecendo complexo para quem está me assistindo aqui no Instagram, mas para quem está assistindo aqui no YouTube, faz mais sentido porque geralmente é mais profissional da área. O pessoal aqui tem alguns profissionais da área, mas tem um público mais aberto. Mas o que isso significa? Que a gente tem vias, certo, de transmissão, certo, impulso elétrico nos canais ali de sódio. E esse impulso elétrico, através de uma lesão tecidual, certo, no neurônios aferente, há uma reação, certo? E essa reação, ela é geralmente de recuo
muscular, certo? Há uma contração do músculo. Então, isso aí eu tô falando como que funciona o nosso sistema, certo? E como que o anestésico vai funcionar nesse sistema. Então, nosso neurônio, certo? Tem os neurônios aqui, na sensibilidade. Quando acontece uma lesão tecidual, você sente aqui, a lesão tecidual você sente. Qual que é o estímulo? Se for o fogo, se for uma pancada, é o recuo muscular. Então, esse recuo muscular acontece uma despolarização ou uma polarização do músculo, certo? Para retirar, para acontecer o recuo. E por que vai acontecer o recuo? Para te proteger. E a sensibilidade vai acontecer aí. Agora deixa eu dar uma puladinha aqui, passar um pouco para frente. Desses neurônios a gente pode falar em relação a 3 fibras. Essas 3 fibras são as que articulam, a que movimentam, certo? Tem a fibra A B e C. A gente divide ela em 3. A B e a C são mais funções diversas. Então a gente vai dar mais atenção para as fibras A, que é a fibra alfa, certo? Que ela tem a muscular e articular, que são dos nervos aferentes e eferentes. A motora, certo? E a de percepção. As beta, que é de pressão e tato, que você sente, certo? Que sentir a sensibilidade. As gamas aferentes do tônus muscular. E da delta, que é de dor, temperatura e tato. Então, basicamente, quando a gente usa um anestésico local, ou a gente está inibindo a musculatura de fazer uma contração, ou a gente está inibindo a sensibilidade daqueles nervos, certo? Daquele local, ou a gente está retirando, certo? O tônus muscular, a sensibilidade à temperatura. Então, a gente tem que ter cautela na utilização desses anestésicos locais, porque existe diversas funções para uma mesma fibra. Então tem que ter um conhecimento e você entender um pouquinho. Lembra que eu falei que a primeira sintetizada foi a procaína, mas posteriormente tivemos a síntese de outros anestésicos locais, que são pode ser dividido em aminoéster, certo? E os aminoamidas. Basicamente, os aminoésteres, eles são metabolizados pela colinesterase. A colinesterase é uma enzima que hidrolisa, certo? Que faz a hidrólise da acetilcolina. Quem assistiu a aula lá do sistema nervoso autônomo vai entender, certo? Do sistema colinérgico, da acetilcolina. Então você assiste lá, você vai compreender um pouquinho melhor, certo? E também, se ficar dúvida, deixa nos comentários que a gente vai aprofundando um pouco mais para compreender em relação a isso. Qual que é a principal dificuldade dos aminoéster? É estabilidade, certo? E reações alérgicas. Por que lá no começo da aula eu falei assim, a cocaína ela não foi utilizada por muito tempo por causa da sua toxicidade, certo? E reações alérgicas. É pouco estável. Os aminoésteres são pouco estáveis, certo? A gente tem a procaína, a gente tem a lidocaína e, certo? Voltando, recapitulando, a gente tem hora que eu dou uma devagada, mas faz parte do processo de raciocínio. Os aminoésteres são divididos em 4 categorias. Os benzoicos, que tem a cocaína, os para-aminobenzoicos, que tem a procaína, os meta-aminobenzoicos, que tem a prilocaína, certo? E os quilidinas. Os quilidinas a gente tem a divucaína, certo? Então, os aminoésteres são basicamente esses anestésicos. Esses anestésicos, os aminoésteres, e nem são tão utilizados. A procaína, ela é um dos anestésicos mais utilizados, e ela é utilizada... Sabe quando você vai, na farmácia, com dor de dente, que você tá com um buraco no dente? Então, aquele anestésico que é vendido para você é a procaína, certo? Ele é aminoéster. Só para compreender, e ativo de curiosidade também, que é utilizado para aliviar a dor de dente. Os outros quase não são tão utilizados.
E os benzoóicos aqui são utilizados mais para outras coisas aí da vida mundana. Bom, como que funciona o mecanismo de ação desses anestésicos, certo? Basicamente, a gente tem o impulso, certo? Que é quando você pensa, quando você faz uma contração muscular, seu corpo ele faz diversas reações bioquímicas. Uma delas é inibir o transporte de sódio, certo? Do exterior para o interior da célula e ocupar aquele receptor de sódio, certo? Quando a gente faz o uso dos anestésicos locais, certo? Basicamente é isso que acontece. Uma movimentação dos canais de sódio para inibir, ocupar o receptor do canal de sódio, certo? E tirar a sensibilidade. Então vai diminuir a sensibilidade daquele local. E basicamente a estabilidade, a dosagem que vai ser utilizada dos anestésicos locais, um anestésico local utilizado na boca, lidocaína. A lidocaína é um dos anestésicos locais mais utilizados. Ele é utilizado tanto subcutâneo quanto tópico. Diversas concentrações na clínica, certo? A lidocaína ela pode passar além da barreira da epiderme ali e atingir a corrente sanguínea. E ela se liga com uma certa facilidade às proteínas plasmáticas, a albumina. E dependendo da concentração dos anestésicos locais, pode levar à sedação, certo? E em casos mais graves, pode acontecer também tremores, zumbido, calafrio, depressão do sistema nervoso. Isso aí, tipo assim, é quando utilizado esses anestésicos locais numa grande quantidade e numa via não tão legal. Mas basicamente, eles são, graças a Deus, são utilizados de forma mais superficial, certo? Espero que você tenha entendido. Vamos lá, vamos recapitular. Eu estou falando bastante de forma técnica aqui, mas o que você precisa entender? Qual que é a principal função que você precisa entender em relação... A próxima aula aqui, eu vou estar passando sobre a combinação dos anestésicos locais e de acordo com as suas funções. Lembrando que eu só estou dando uma pincelada também nessa aula, certo? Para dar uma fixada. Tem que estudar, tem que buscar mais conteúdo e não dá para ficar só preso em aulinha assim, não. Essas aulinhas é para bater um papo e trocar uma ideia. Então, tem dúvida? Deixa nos comentários. Tem mais dúvida ainda? Me segue no Instagram e manda lá na caixinha de pergunta, no direct. Eu tô aqui para te ajudar. Bora lá. O que acontece? Os anestésicos, eles inibem a reação de sensibilidade, de tato, de dor dos nossos neurônios. É isso que você precisa entender, certo? Através dos canais de sódio. Às vezes eu dou uma confundida. Não. A lidocaína, dependendo das concentrações, pode atingir os canais de cálcio, mas dependendo da concentração utilizada, certo? Da lidocaína. Mas basicamente são os canais de cálcio, os receptores dos canais de cálcio, onde há a ação dos anestésicos locais. E tem uma diferença entre anestésico e analgésico, que eu falei no começo dessa aula. Volta lá e você vai conseguir compreender. A metabolização e excreção, certo? Metabolização é no fígado, a excreção é através dos rins e do pulmão. O que é excreção? É eliminação. Quando a gente utiliza, igual na clínica aí, quando você faz um procedimento estético, utiliza os anestésicos locais. A excreção, a eliminação desse medicamento é através do fígado e do pulmão. Júlio, como que acontece uma eliminação através do pulmão? Através da troca gasosa. Então, quando você coloca ou expira o ar para fora, você coloca os metabólicos na eliminação. Basicamente é isso, certo? Agora vamos passar pelo seguinte. Associações. É bastante utilizado na prática clínica a associação de medicamentos,
certo? Exemplos aqui, eu vou dar alguns exemplos, mas isso é mais utilizado na prática médica, na prática da estética não é tão utilizado, então não tem tanta aplicação. Mas quem é da farmacologia tem que saber em relação a isso. Às vezes você trabalha numa farmácia hospitalar, você trabalha em contato direto com a clínica no hospital, você tem que entender em relação um pouquinho a isso e a combinação desses medicamentos. Então, a associação, certo? Quando utiliza-se um anestésico local com adrenalina, a intenção é reduzir o fluxo local, contraindo a musculatura lisa, certo? E prolongando o tempo de ação. Então, quando é utilizado um anestésico local juntamente com a adrenalina, é para prolongar o tempo de ação. Quando é utilizado com fentanil, a adrenalina, a gente viu na aula do sistema nervoso central, certo? Onde eu falei das catecolaminas. Então assiste lá a aula de do sistema nervoso central. O fentanil eu vou falar na próxima aula, quando eu montar a aula sobre os anestésicos gerais. Mas basicamente, o fentanil, ele é associado a um anestésico local, tipo a lidocaína, ele diminui o tempo de ação, aumentando os níveis plasmáticos e prolongando o tempo de bloqueio, certo? E a xilazina, ela aumenta o potencial o potencial e prolonga o tempo de ação, certo? E é bastante utilizado na obstetrícia, manejo da dor pós-operatório. Então, basicamente, são esses os medicamentos e as suas associações. Os anestésicos locais, ele tem curta ação, geralmente é utilizado na pele e nas mucosas. Os principais ativos utilizados é a lidocaína, brocaína e purivacaína. Basicamente são esses, certo? Os locais, como que funcionam os anestésicos locais? Inicialmente tem uma vasoconstrição, certo? Inicialmente. O que é uma vasoconstrição? É quando constringe, quando fecha. E posteriormente, quando vai passando a utilização não, quando vai passando o efeito, acontece uma vasodilatação. O que é uma vasodilatação? Os vasos ali periféricos dos locais, ó, dá uma dilatadinha, certo? Então, os anestésicos locais, eles têm esse poder de vasoconstrição e vasodilatação, dependendo da via de administração, local, tempo de ação. E também temos, eles possuem uma ação, certo? No sistema, para trás um pouquinho na aula, eu falei em relação que, igual a lidocaína, ela pode atingir Por que você tem que ter cuidado na dosagem quando você vai fazer um procedimento estético? Você tem que ter cuidado na quantidade que você vai estar usando. Porque a lidocaína, ela atravessa a epiderme, a pele, ele vai atingir os vasos sanguíneos, certo? Vai se ligar à proteína plasmática, a albumina, e ela pode ter uma ação no sistema nervoso central. Inicialmente, o sistema nervoso central é o cérebro. Inicialmente, provoca uma excitação, posteriormente provoca uma depressão. E uma depressão não fala da doença depressão. A depressão é a diminuição do sistema nervoso central, do cérebro, tipo o álcool. O álcool ele promove uma depressão no sistema nervoso central, certo? E posteriormente, coma. Então, os anestésicos, apesar de serem utilizados locais, pode ter uma ação sistêmica. Então tem que ficar ligado, principalmente quem trabalha com estética, tem que ter cautela e saber a dosagem, o local, a via de administração e a associação que você está fazendo. Futuramente eu pretendo trazer algumas aulas em relação à farmacologia na parte da estética e as associações que a gente pode estar fazendo de ativos. Agora, brevemente, eu estou fazendo uma breve apresentação de cada sistema, certo? Do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso central, para você compreender e memorizar, trazer na sua memória o que é um neurotransmissor, quais são os neurotransmissores, das vias, certo? De metabolização, igual na última aula eu falei da via de metabolização do ácido
não, do glutaácido não. Tem um ácido também, que é o ácido do gama. Mas tem a metabolização do glutamato, tem a via do ácido glutamato. Então, tem que compreender passo a passo, tem que estudar, tem que estar sempre atualizado e estar memorizando. Você tem que estudar sempre, certo? Estudar a gente não para nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, essa aula aqui é para você trazer para a memória, inclusive para você e para mim, trazer para a memória alguns conceitos sobre a farmacologia dos sistemas do sistema não, a farmacologia dos anestésicos locais. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, certo? No caso eu, sempre procuro trazer algumas aulas em relação ao conteúdo que eu estou estudando no momento, a toda a matéria que eu julgo válida para a gente trazer e para a gente discutir, certo? Aqui é um canal aberto, então está aberto a dúvidas, você pode deixar nos comentários, a gente troca uma ideia e eu elaboro uma aula especificamente em relação àquele conteúdo, daquela dúvida, para a gente trocar uma ideia e a gente crescer junto, certo? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, dá muito uma força quando você curte, é extremamente importante. Então curte, se inscreve. Em relação, tem alguns links, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição a primeira aula, que foi do sistema nervoso autônomo, e a segunda aula, que foi do sistema nervoso central. E essa é a terceira aula, que é dos anestésicos locais, e já pode se preparar aí, mas o duro é que a próxima aula ela é sobre os anestésicos gerais. E os anestésicos gerais é muito grande. É muito grande, tipo assim, em relação do que é o conteúdo, né? Mas eu vou dar uma sintetizada, diminuir em relação a isso. Diminuir não. Vou pincelar, trazer o que é mais importante e a gente vai discutir. Eu vou ver se eu separo em 2 ou 3 aulas, para não ficar um negócio muito grande. Porque lá, pra você ver, já foi 27 minutos de eu falando aqui, que nem uma maritaca louca, disparado. Espero que você tenha compreendido, certo? Os links estão aqui na descrição para você assistir as outras aulas. Espero que você tenha compreendido e saber que os anestésicos locais se ligam aos canais de sódio. Você precisa compreender isso, certo? Tem ação sistêmica, dependendo da dosagem. Tem diferença em relação aos anestésicos. Eu estou dando uma recapitulada para poder compreender. Tem diferença entre anestésico e analgésico, que você precisa entender isso também. Qual que é a diferença de anestésico e analgésico? Beleza. Quais são a via do mecanismo de ação? Aonde se ligam os anestésicos, nos canais de sódio. Então é isso aí. Beleza? Fechamos? Concluí a aula de hoje. Espero que você tenha compreendido em relação à farmacologia dos anestésicos locais. Próxima aula, acho que na semana que vem, vou ver se eu consigo trazer a farmacologia geral, certo? Então a gente vai falar dos fluorano da vida. Então quem está aí buscando, se especializando, principalmente na parte de farmácia hospitalar, precisa compreender um pouquinho em relação à farmacologia, num contexto geral, mas dos anestésicos gerais também você vai precisar estar compreendendo, beleza? Então, se inscreve aí no canal. Falou, valeu e até a próxima aula. Espero que você tenha compreendido. Tchau, tchau.